Olá pessoal, então sejam bem-vindos para mais esta videoaula. Então esta videoaula é sequência daquela outra onde eu resolvi um dos exercícios que foi solicitado aos alunos meus lá do Colégio Técnico da Unicamp em Limeira, o COTIL. Então agora eu vou apresentar aqui a solução do segundo exercício. Então naquele exercício pedia para receber parâmetros, para construir um script que recebesse dois parâmetros e atualizasse um registro no banco de dados. Então, agora a gente vai ver qual que é o segundo exercício da série de 3 exercícios que tinha sido solicitado, né? Então aqui o segundo exercício pede para receber um parâmetro chamado pstatus, verificar, né, se ele foi passado ou não. Se não foi, dar uma mensagem, falta parâmetro e interromper o script, exatamente como era solicitado no exercício anterior. E também o script deve se estabelecer conexão com o servidor de banco de dados. Então até essa parte aqui não tem muita diferença, a não ser a quantidade e nome do script. Então vamos ver a solução. Antes de começar esse outro exercício, aqui está o código do exercício anterior. E eu quero só colocar uma coisa aqui, ó. Aqui eu testei o resultado da operação, né, de atualização. Então, esse aqui envia um comando para o banco de dados e, se falhar, essa variável vai ter um conteúdo falso. Então, essa função retorna falso caso falhe o comando. Porém, o fato de ter sucesso, ou seja, dela não ter retornado falso, não quer dizer necessariamente que o comando funcionou, que ele alterou alguma coisa lá. Então, o comando update, se ele atualizar algum registro, é retornado um conteúdo, uma informação. Agora, se ele não atualizar, pode ser, significa que o banco de dados recebeu o comando, processou, mas o comando pode não ter surtido efeito algum. Então, eu quero colocar uma situação aqui, ó. Eu vou executar novamente esse script. Então aqui, ó, já passei o ERA 12123, o status P54. Então o status, eu vou colocar um valor aqui que não está tendo tratamento, né, do conteúdo. Então eu vou provocar o erro. Eu coloquei aqui, ó, cifrão 1. E esse é um valor incompatível com o tipo de campo. Então esse, na verdade, o apóstrofo. Esse apóstrofo vai causar um erro no SQL. Então eu vou executar. Ó, falha ao atualizar registro. Então, isso significa que o banco de dados recebeu o comando, mas não conseguiu executar o comando. Então, falhou o comando. Então, tudo bem, foi pego por esse teste. Agora, eu vou colocar aqui, ó, registro atualizado com sucesso. Na verdade, eu não cheguei a verificar se o registro foi atualizado ou não, se ele foi alterado ou não. Eu só verifiquei se o comando foi executado, se o banco de dados recebeu o comando e executou. Então, na verdade, para verificar se houve alguma alteração no banco de dados ou não, a gente precisaria verificar quantas linhas foram afetadas por esse comando. Então, a gente tem um comando chamado mysql affected rows. Aí eu passo a conexão e ele vai me informar. Se isso for maior que zero, é porque alguma linha foi alterada. Aí sim faz sentido a gente colocar que o registro foi atualizado. Agora, se não for maior que zero, eu vou inverter a ordem aqui, ó. Eu vou colocar assim. Se for igual a zero, eu vou dar a mensagem echo nenhum registro atualizado. Em que situação que isso pode ocorrer? Por exemplo, eu mandei um valor, deixa eu salvar. Então, ó, nenhum registro atualizado. Por que não? Porque esse campo, o registro que tem o RA 12123, já está com o código 54. Agora, se eu colocar aqui 55, ó, registro atualizado com sucesso. Agora, sim, ele alterou o campo. Se eu repetir esse mesmo comando,
nenhum registro atualizado. Ou seja, o fato de ter executado o comando não quer dizer que o comando produziu algum efeito. O fato dele ter retornado um valor verdadeiro aqui significa que o banco de dados conseguiu processar o comando. Agora, se você quer saber esse comando de fato alterou algum registro no banco de dados, na tabela, aí você tem que usar essa função que ela te informa quantos registros foram afetados pelo último comando que você executou nesta conexão, né? Então, o último comando que eu executei nesta conexão CN foi o update. Então, essa é uma forma. A outra opção é a gente usar... não. Desculpa. A outra opção que eu ia falar serviria para select. Mas para o update é esse daqui mesmo. Ok? Então, o fato do comando ter tido sucesso não quer dizer que alterou alguma coisa. Então, a diferença entre testar se o comando, se houve falha, então a diferença da gente fazer um teste se houve falha ou se alterou alguma coisa. Para conseguir alterar alguma coisa ou para conseguir retornar alguma lista de registros, por exemplo, o comando tem que funcionar. Agora, o fato dele funcionar não quer dizer que ele altere alguma coisa no banco de dados, por exemplo. Ou se eu mandar um select, o fato dele funcionar não quer dizer que o retorno produza algum conteúdo. Eu posso mandar uma cláusula select que não acha registro nenhum. O comando funcionou, mas ele não produziu resultado. Tá ok? Bom, então, esclarecido isso, vamos criar o outro script. Bom, essa parte aqui de testar testar se chegou o parâmetro ou não, recebeu o parâmetro, as informações do servidor e estabelecer conexão com o banco de dados, é a mesma coisa praticamente. Então eu vou copiar, aí eu vou criar um outro código PHP e vou reaproveitar essa parte. Então, ó, vamos ver o enunciado do exercício aqui. Ele pede para receber um parâmetro chamado payStatus. Então, eu vou descartar essa parte aqui. Então, aqui ó, o parâmetro payStatus. Se não existir esse parâmetro, falha. E aí, então, se não der falha, significa que o parâmetro veio. Então, eu vou pegá-lo e guardar na variável status. Aí, as informações do servidor, conexão, teste de conexão e o exercício, a gente começa a partir daqui, praticamente. Então, nesse exercício, pedia para selecionar todos os registros do campo ID turma, cujo campo ID turma. Então, aqui ó, a gente tem um campo chamado ID turma, que é uma chave. Então, esse campo ID turma seja igual a 1. E o campo status seja igual ao conteúdo passado pelo parâmetro. E depois, então, produzir um relatório desse. Então, a gente tem que mandar um comando select, né, selecione, com essa condição. Então, eu vou monta o comando, a cláusula SQL para enviar ao servidor MySQL. Então eu vou montar aqui a string SQL select, vai ser igual select asterisco from o nome da tabela, aluno, where, então lá dizia ID turma tem que ser igual a 1, and o campo status tem que ser igual a variável status que contém o parâmetro que foi recebido. Aí envia a cláusula SQL, né, para o servidor. Então, esse tipo de comando select, ele vai produzir uma massa de dados, um result set, como é conhecido. Então, eu tenho que ter alguém aqui do lado do meu script que vai receber esse conteúdo. Então, eu vou chamar de rs alunos. É o result set alunos. Então, eu estou selecionando um conjunto de alunos. Pode ser um ou mais, ou zero, né? Então,
para a gente enviar o comando, como a gente viu na videoaula anterior, mysql underline query. Qual conexão que é para ser utilizado e qual o comando que eu quero enviar. Então, novamente aqui, a gente vai testar. If, se isso daqui resultou verdadeiro, é porque o comando foi bem sucedido. Se não, houve falha, não conseguiu executar. Falha ao executar comando no banco de dados. Então, se for verdadeiro, é porque houve sucesso. Então, a gente vai pegar linha por linha desse registro. Então, o que vai ser devolvido pelo banco de dados vai ser uma lista com 1, 0, 1 ou mais registros. Então, agora a gente tem que fazer uma estrutura de repetição onde a gente pega uma linha, separa ela, aí processa. Aí pega uma próxima linha, separa ela, guarda numa variável específica, processa. Até que uma hora a gente tenta pegar, não consegue mais. Aí terminou a estrutura de repetição, né? Então, para a gente pegar um registro, então eu tenho que fazer uma estrutura de repetição. Enquanto eu conseguir pegar... Então eu vou pegar um registro e vou colocar uma linha e vou colocar na variável aluno. Então, para pegar uma linha, a gente pode usar essa daqui, ó, mysql fetch. Então, a gente tem algumas funções mysql fetch e eu vou usar essa mysql fetch assoc. E eu quero do conjunto retornado do banco de dados, então toda a massa de dados, né, o result set que retornou do banco de dados está guardado nessa variável rs_alunos. Então agora eu vou processar linha por linha. Eu pego uma linha do meu result set e coloco na variável aluno. Aí eu processo essa variável aluno. Então essa variável aluno é uma matriz onde cada elemento possui uma informação. Então, se na tabela eu tenho um campo RA, nessa matriz eu vou ter também um campo RA associado a um valor. Aí um campo nome associado a um valor. Um campo e-mail associado ao valor que está gravado lá na tabela também. Então, eu posso seguramente fazer isso. Aluno RA. Então eu quero que ele imprima na tela aluno RA. Aí eu vou colocar aqui um separador. Na sequência é para imprimir aluno nome. Depois um outro separador. Aí aluno e-mail. E o break, né, para soltar a linha. Bom, antes eu vou colocar aqui antes do laço essa linha aqui que seria o cabeçalho, né? Então, antes de começar a imprimir os nomes RAs, eu vou colocar aqui echo RA nome e-mail. Então, uma coisa que foi dita é que não se preocupe com o layout. Então, não se preocupe se as colunas ficaram alinhadinhas, ficaram bonitinhas ou não. O que importa é o comando funcionar, ter a comunicação com o banco de dados, retornar o valor. Bom, aí uma coisa que estava pedindo também é que ao final do relatório imprimir o número de alunos que foram listados. Então aqui, fora dessa estrutura de repetição, na hora que acabar de listar todos os alunos, a gente vai colocar isso daqui, ó. É para exibir número de alunos, 2 pontos. E aí, como eu apresentei no começo dessa videoaula, a gente tem a função chamada mysql affected rows. Quantas linhas foram afetadas pelo último comando que eu executei na conexão CN. Então, select,
ele afetou, né, quantas linhas foram retornadas. Então esse comando e esse, ó, aí um outro que eu tinha comentado antes, esse daqui. Quando é o select, a gente pode usar também esse daqui, numRows. Quantas linhas foram, só que aqui, ó, rs aluno. Quantas linhas tem nesse result set? Ok? Esse daqui deve imprimir os mesmos valores. E o que estava sendo pedido no exercício é isso. Só tem uma verificação no campo e-mail que estava pedido também. Mas a gente vai testar esse script primeiro. Depois eu volto aqui para fazer essa verificação, que é isso daqui, ó. Caso não exista conteúdo, imprimir não cadastrado. Então eu vou salvar como q2.php. Aí, salvei, agora eu vou testá-lo. Então, Q2. Então, nesse caso aqui, era para mim passar apenas o RA como o status como parâmetro, né? Eu vou pedir para listar todos que tem status 1. E para variar, um erro, né? Bom, erro bem simples, né? Eu criei aqui o result set como rs alunos, depois eu tentei utilizá-lo como rs aluno, no plural. Então, só corrigir, acrescento S e aqui está. Então, RA, nome e-mail, depois o RA e o nome de cada um. E-mail estão vazios, né? 21, 21. Então, isso daqui tem a ver com página de código, né? Que em outra videoaula eu comento como resolver esse problema. Isso daqui quando tem acentuação, cedilha, essas coisas, caracteres especiais. Então aqui, como no cadastro não tem aluno, o exercício pedia para colocar não cadastrado. Então, é fácil também, né? Então, eu exibi aluno, RA, aluno, o e-mail. Antes de exibir o e-mail, eu vou fazer um teste. Se aluno e-mail igual vazio, eu quero que exiba não cadastrado. Se não, é para exibir o e-mail. Se tiver e-mail cadastrado, exibir o e-mail. Aí, e no final sempre exibir o break. Então, esse teste que estava sendo pedido. Opa, mais um errinho. Bom, o erro está aqui, ó. Eu quebrei a linha, mas eu não encerrei. Então aqui, ó, não cadastrado, todos não cadastrados, né? Era isso. Então o que estava sendo pedido no exercício era isso, independente da formatação. Não precisava ter recursos de formatação. Bastava identificar as informações, separar de alguma forma para ficar mais fácil a análise, mas não precisava se preocupar com a formatação. Bom, então espero que tenha ajudado principalmente a entender o processo, né, de receber parâmetros, conectar o servidor, mandar comando, processar o resultado retornado. Então, na próxima videoaula, eu vou apresentar a solução do terceiro exercício, que no terceiro exercício pode parecer um pouquinho mais complicado, porque pedia para selecionar dados que dependia de duas tabelas. Então, muito obrigado por me acompanhar até o final dessa videoaula e espero você na próxima.